que não puderam participar. This meeting is being recorded. Ok. Pus para gravar. Eu coloquei alguns lembretes, algumas passagens aqui que eu quero pedir ajuda de vocês para entender. De Jó. Jó, a gente vai falar sobre Jó, então a gente está na forma cronológica, acabou Gênesis. A gente vai falar sobre a metade de Jó hoje e vai concluir no próximo encontro. Quem foi Jó, né? Jó era um homem muito rico, muito abastado, tinha 10 filhos. E aí Satanás chega lá no céu. E a minha primeira pergunta é que os filhos, quando fala que Satanás vai a Deus, ele fala antes que os filhos de Deus vieram a ele antes. Eu não me lembro qual que é a palavra bem correta, mas quem que eram? Eram pessoas que já tinham falecido? Eram anjos? O que eram? Possivelmente anjos, tá? Anjos chegam lá diante do Senhor e Satanás também. Quem tem acesso ao trono são os querubins. Então, são os anjos querubins que eles fazem a guarda entre o jardim do Éden e o trono. Os querubins têm esse acesso, né? Então, Satanás, que também era um querubim, e Satanás significa acusador, ou é diabo que é acusador? Enfim, Satanás chega lá e fala, e aí, Deus, qual é? Porque ele é desses, né? Satanás. Satanás significa acusador, é isso mesmo. É que a gente vai lá diante de Deus acusar. E aí Deus fala assim, você viu Jó? Mas interessante, para a gente começar aqui sobre o livro de Jó, né? Quem escreveu esse livro? Não se tem certeza. Pode ter sido Moisés, né? Ele escreveu Gênesis e foi escrever Jó. Ou Salomão, Ezequias, Isaías, Esdras, Eliú. É mais ou menos nesse contexto aí. Não se tem uma certeza, tá? Mas começando ali o livro de Jó, fala que Jó era um homem reto, temente a Deus, e ele oferecia sacrifícios em favor dos filhos. Um pouquinho mais para frente vai falar assim, ó, aquilo que eu temia, isso me sobreveio. Então, o que Jó tinha medo? De perder os filhos dele. Ele oferecia sacrifícios para guardar os filhos, para o pecado não dominar. E aí vem justamente isso. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente foca, amplia. Tudo aquilo que a minha mente fica preocupada demais acontece, mesmo se for negativo. E a gente tende a sempre pensar no negativo, nunca no positivo, né? E quem aprende a pensar no positivo prospera, assim, abundantemente. Então, Jó se preocupava muito com a vida dos filhos e oferecia sempre sacrifícios. Os filhos dele eram unidos, a Bíblia fala aqui que eles sempre estavam ali juntos, né? Reunidos, comendo juntos, e foi numa dessas que a casa desmoronou e caiu ali em cima de todo mundo e foi todo mundo lá para a glória. Morreram. E Jó não perdeu só isso. Ele perdeu o gado, ele perdeu o seu dinheiro, ele perdeu a colheita, perdeu tudo, tudo e até os filhos. E aí o que acontece? Lá no capítulo 1 ainda diz assim, então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, se jogou na terra e adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então Jó reconhece quem é Deus e se joga ali no chão, se prostra, né? Tem aquela música, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória. Gente, eu não vou gastar meus dotes de louvor aqui com vocês, né?
vou fazer esse favor para vocês. Mas vem daí essa passagem, né, de Jó. E o que a esposa de Jó fala? Aí Jó perdeu os filhos. Passa um pouquinho, Jó perde a saúde. Satanás volta lá no céu de novo. Acredito que ele foi antes de Jesus, porque quando Jesus vem e toma a chave do inferno, Satanás não vai entrar lá no céu mais, né? Falou, não, agora você pode ficar aí, filho. Mas ele vai lá acusar de novo. Realmente, ele não te negou, não, Deus. Ah, mas tira a saúde dele. Não existe um homem que não murmure se estiver com a saúde comprometida. A gente já começa com reflexões, tá? Quem é Deus para você? Se hoje você perder tudo financeiro que você tem, quem é Deus? Deus é Deus. Essa parte me chamou bastante atenção no sentido de que eu fui procurar para me entender um pouco do livro. E aí o pastor fala, tipo, que primeiro Satanás foi porque querendo dizer para Deus que ele dava demais para ele. Então, tipo, a hora que ele tirasse financeiramente, ele não o adoraria mais. E aí Deus disse que não era por isso. E aí ele tentou com a família, e aí mexeu numa ferida minha que eu pensei assim, meu Deus, a minha família para mim, tipo, meu Deus, né? No caso, meu filho. Eu acho que acima de tudo, assim, o meu filho, eu tenho um amor por ele imensurável. Jó tinha 10 filhos e morrem todos de uma vez. Eu imagino o desespero dentro dele, né? E aí eu estava pensando como é que a gente pede, como a gente faz com que Deus cultive mais o amor dele dentro da gente do que pelos nossos filhos. É uma coisa assim que, tipo, é uma parte que ainda me frustra como cristã, entende? Porque eu não... Olha, talvez seja porque meu filho é pequeno, não sei. Isso é paulatino, tá? O nosso amor por Deus, ele vai sendo construído. Pensa que a gente está começando a se relacionar com Deus agora. Como que era a nossa vida antes? Era Deus, Deus existe, ok, mas um relacionamento está começando agora. E aí eu vou começar a me apaixonar por Deus agora. Eu sempre orei, assim, que ele me fizesse amá-lo realmente, me apaixonar. Sabe quando você se apaixona por um namorado? Se Jesus é meu noivo, eu pedi para eu me apaixonar por ele, para eu saber, para eu ter esse amor. Porque reconhecer quem é Deus, a gente até reconhece, mas amá-lo e entender o que ele faz é complicado. Você imagina que Jó perdeu seus 10 filhos, né? Em 18 de outubro de 2020, eu tive um aborto espontâneo. E eu descobri num dia, uma semana depois eu comecei a sangrar, e eu comecei a ir no médico, e os médicos falaram assim, não pode fazer nada. Você queria muito esse filho? Mas você tá nova, daqui a pouco você engravida de novo. E eu te pergunto, qual a idade certa para perder um filho? Nenhum. Você é nova demais, você vai engravidar de novo. Não importa, é meu filho. Estava dentro de mim, sendo gerado por mim. Mas olhando por esse pressuposto, eu te digo que eu acho que quando a gente não é mãe ainda e acontece uma coisa assim, eu acho que é mais fácil a superação e é mais fácil o entendimento. Que tu não tem a noção do quão é o amor antes de você ter. Eu, antes de ter o meu filho, na primeira semana depois que eu descobri que eu estava grávida, eu tive alguns sangramentos. E aí eu fui no médico, e aí ele me explicou que 25% das mulheres não chegam ao terceiro ou quarto mês? Terceiro mês, eu acho. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu não ia entrar nessa euforia até passar pelo menos esses 3 meses. Aí, quando passou os 3 meses, ele me falou que o pior é depois do 5º mês. Aí eu botei de novo que até o 5º mês eu não ia ficar eufórica. E eu acho que eu fiquei numa gravidez tão depressiva
Pois é. Eu, no dia que eu descobri, já nasceu, assim. No dia que eu descobri da Chloe, foi uma festa. Vamos lá, eu tentando engravidar da Chloe por 2 anos, não conseguia, fui no médico, atestado de esterilidade, você não pode ser mãe. Eu fui no pó. Meu sonho era ser mãe e eu não podia ser mãe. Aí o que que era? A energia masculina que era tão forte não me deixava ovular. Eu não ovulava. 2 meses depois, o que acontece? Eu descubro que tem alguém na minha barriga. Você imagina a alegria que não foi. Então, no dia que eu descobri, eu já me apaixonei. E com o segundo foi a mesma coisa. Eu me apaixonei ali, na hora. Meu. E aí eu cheguei em casa e perdendo, e eu cheguei em casa e orava, e eu chorava e implorava, por favor, se eu não me deu para tirar, implorava. Eu me recusei a ter absorvente em casa, porque eu não ia perder, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia perder. Até que na madrugada de sábado para domingo, eu perdi. E aquelas médicas falaram que não podia fazer nada. E eu questionei a Deus, assim, Deus, como que não pode fazer nada? Como assim não pode fazer nada? Tem que ter alguma coisa a ser feita. Não pode ser assim. Deus muito sutil, e ele não nos deixa vitimizar, falou para mim, os meus filhos estão morrendo e você não está fazendo nada. A palavra de Deus não é um enfeite bonitinho só para mim. Ele me deixou perder porque você imagina a dor dele que perde tantos todos os dias. Aí você imagina a dor de uma mãe ver um filho inocente morrer por causa de outro. Alguém estava afogando, o filho entrou para salvar. Alguém estava pegando fogo, o filho entrou, o soldado entrou para salvar e morreu e salvou a criança. Jesus fez exatamente a mesma coisa. Ele viu um tanto de gente morrendo e ele foi para uma cruz inocente para me salvar. Eu que não mereço. Porque a Karine bonitinha, alegre aqui, vocês veem 2 vezes na semana, mas me conhecer nua e crua, só ele conhece. E eu não merecia. Mas ele foi para uma cruz por mim. E aí você imagina Jó ver 10 filhos morrerem. Só porque Satanás estava com inveja dele. Só por isso. Aí não basta acontecer isso com Jó, ele perde a saúde. E a Bíblia vai falar aqui com ele que ele o quê? Se coçava com cacos de telha. Posso fazer um comentário? Claro. Aqui eu estava ouvindo ali o pastor que isso me deu uma paz, que o diabo ele pode ir até onde Deus permitir, até o milímetro que Deus permitir, senão ele não pode. Então significa que tudo que nos acontece é porque Deus permite. E se Deus permite, ou é porque eu estou fraco na fé, que eu não consegui superar, ou é por, tipo, é nós que tá faltando alguma coisa de nós, que nós não conseguimos. É sempre para a gente se aproximar dele. Olha, tudo... Se aproximar, e outra coisa no sentido assim que Deus permitiu para que isso acontecesse tudo a Jó, para ele provar e para que Satanás visse que a gente ama a Deus de verdade, não é só porque, tipo, Deus dá as coisas, não é porque, tipo... Não é porque ele faz, é por quem ele é. Uhum. Aqui, tudo é permissão de Deus, mas nem tudo é a vontade de Deus, tá? Tudo é permissão. Deus permitiu Jonas na boca da baleia, mas não era vontade dele. A vontade de Deus é que Jonas fosse com as perninhas dele. Ele não quis, aí Deus falou assim, então eu vou te levar, pode deixar. E com Jó aconteceu. Aí o que a esposa de Jó faz? Amaldiçoa esse Deus e morre. Falas como uma louca.
O bem de Deus quer, mas o mal de Deus não. Olha o que essa mulher, que ousadia dessa mulher. Que ousadia. Um cara que estava com lepra, você imagina as feridas abertas assim no corpo inteiro e ele se coçando. Esse povo, eles não cuidavam com a língua, né? Tipo, não tinham noção do que a língua faz, porque não cuidava, até hoje não cuida. Porque, menina, os amigos dele lá, tipo, tinha os tal dos 3 amigos que começaram a falar para ele como se ele fosse uma pessoa, então, tipo, muito ruim, porque para Deus ter permitido isso para ele. Aí a gente vai entrar nisso agora. A mulher dele manda praticamente ele se matar. É como se dissesse, vai morrer, né? Lá longe de mim. Aí a gente pensa assim, tá? Vamos olhar pelo um outro ângulo, não estou justificando aqui, mas você imagina uma mãe que perdeu 10 filhos e a culpa era do marido, tá? Então essa mulher ficou louca, ficou perturbada da cabeça e aí ela se voltou contra Deus. Ainda bem que Satanás, que Deus falou de Jó, não foi dela, porque se fosse dela a gente estava ferrado, né? Porque aí Satanás ia realmente ver que a gente não vale de nada mesmo. Mas Jó continuou íntegro. Aí Jó, com lepra, é jogado lá no meio do deserto, longe de casa, longe de tudo. Não é que ele estava ferido deitando na cama dele, não, gente. Ele foi deitar no deserto. Mais para frente vai falar que as pessoas não conseguiam conversar com ele por causa do fedor que saía da boca. Vai falar que os vermes saíam das feridas. Ana Carolina, que gosta de voluntariado. Filha, você imagina um homem desse largado lá e você ter que abraçar um homem desse. Você ter que passar ali para tirar os vermes da ferida dele. Jó estava desse jeito. Onde que está Deus uma hora dessa? Aí vem 3 amigos. Lindos amigos. Os melhores best friends forever. Senta lá com Jó. Fica 7 dias caladinho, ninguém dá um pio, e quando abre a boca é para falar que a culpa era dele. E aí eu quero concitar vocês a reflexão. Quantas vezes você tem falado aí dos seus amigos que tá passando por isso porque merece, porque fulano fez isso, porque era aquilo. Ah, mas também, olha lá como que ela é. Ah, mas não tem dinheiro, mas também gasta à toa. E o Kiko... O que tem a ver com a vida do outro? É os amiguinhos de Jó. E aí, quantos amigos você tem? Quantas pessoas você fica trocando papo, fazendo aliança, levando para dentro da sua casa? No dia que você estiver com ferida, o que essas pessoas vão fazer? Falar que a culpa é sua. Vai passando mais para frente, Jó fala assim, ó, que nem os servos dele o ajudaram. Nem os servos. Enquanto tá lá no dinheiro, quando tá lá inteirinha, linda, maravilhosa, rica, fazendo festas e banquetes, tá todo mundo. Mas aí, Carol, quantas pessoas te ligaram na morte da sua avó? Quantas pessoas se importaram verdadeiramente? Isso é tão interessante que pessoas muito próximas, tipo, só, sei lá, mandaram uma mensagem, sinto muito, tô aqui. E pessoas distantes ficaram mandando mensagem todos os dias, né? Algumas me ligaram, outras mandaram, assim, vários áudios, inclusive eu conversei com uma delas que fazia tempo que a gente não se falava. E foi tão importante porque ela conseguiu me trazer um conforto, assim, que eu não tinha conseguido em lugar nenhum. Incrível. E pessoas próximas, assim, algumas, né? Daqui, eu digo. Os amiguinhos de Jó. E aí, quando ele estava precisando de alguém ali para jogar um vinagre nas feridas dele, tirar aqueles bichos, ele não encontrou. Então, gente, cuidado com a amizade. Às vezes é melhor não tê-los. Então, não fica preocupando que às vezes não tem tanto ciclo social, não tem tantos amigos. Às vezes é Deus te livrando, porque para ter amigo igual a Jó tinha, às vezes era melhor não ter.
Porque eles, amigos, estavam o quê? Instigando que a culpa era dele. Nenhum homem santo passa pelo que você passou. Reconhece. Jó, todos os homens que ganham dinheiro na desonestidade perdem tudo uma hora. Esse dinheiro que você ganhou não foi honesto. Os homens desonestos perdem seus filhos e seus netos e não têm geração. Olha o que aconteceu com você. Morreram todos seus filhos de uma vez. Reconhece, Jó. Fala pra gente onde você errou. Nós somos santos, porque nossa casa tá lá, tá tudo bem. Agora você não é, Jó. Eu tô falando isso como amigo, Jó. Eu sou sua amiga, eu tô aqui, ó, te dando um ombro pra você confessar que você é ruim. Morrendo de curiosidade para saber o que aconteceu contigo. Porque todo o dedo tava doido para enfiar no nariz dele e falou assim, tá vendo? É isso. Você não vale nada. Todo mundo dizia que você era bom, mas você não era, porque olha o que tá acontecendo. Tipo, bem assim, mais ou menos. Eu sabia que Jó não era tão bom assim. Vão conjecturar aqui. As esposas desse cara, tá vendo? Jó, tudo seu era Jó, tudo era Jó. Chamou Jó para ser padrinho de seus filhos. Olha lá quem que é Jó. Olha lá o que ele tá passando. Se ele fosse tão santo assim, ele não tava passando isso. Esses são os amigos de Jó. Esses são os amigos de Jó. Esses lindos, maravilhosos. E aí Jó fala que era melhor ele morrer, né? Ele deseja a morte, ele pede que maldito seja o dia que ele nasceu, porque vem uma depressão, né? Quem me dera fossem gravadas no livro, porque eu sei. Aí ele fala: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar. Deus sabe que eu não errei. Vocês estão aqui me acusando. Eu já falei que eu não fiz nada, mas vocês querem me acusar. Vocês querem imputar um pecado sobre mim, em vez de me ajudar. Ele fala: em vez de vocês me ajudar, vocês estão me acusando. Olha o que um amigo fala. O júbilo, a alegria, né, do perverso é breve. A alegria do ímpio, momentânea. Ainda que a sua presunção remonte os céus, a sua cabeça atinja as nuvens, como seu próprio estervo, apodrecerá para sempre. E os que o conhecerão dirão: onde está? Olha, você lembra daquele cara, ó? Era famoso, né? Onde que está ele agora? Lugar nenhum. Gente, uma coisa que eu aprendi. As pessoas vão apoiar o seu sucesso enquanto não for maior do que o delas. Porque no dia que você fizer algo maior do que um amigo seu, ele vai embora. Pode ficar despreocupadinha que ele vai embora. O nosso sucesso incomoda o outro, os nossos frutos incomodam os outros. Pode ficar despreocupada. Quando um projeto seu começar a dar certo, as pessoas vão embora. Ou se mostram. Eu me lembrei de uma coisa que a Fernanda Gasal falou, que as pessoas quando a gente não está muito bem, e quando a gente comenta que não está muito bem, tem várias pessoas que vêm tentando nos ajudar, auxiliar e tudo mais. Mas quando a gente atinge o sucesso, muitas vão embora, porque elas não são capazes de ver o nosso sucesso. A Bíblia fala assim, ó, que chorar com o que chora é muito fácil. Difícil é sorrir com o que sorri. Você vai no velório, você chora. Você nem conhece a pessoa. Você sabe que eu tava... posso falar? Pode. Eu tava bem triste, né, semana passada e tudo, por causa da minha avó e tudo mais. E aí, eu tive uma mentoria com a Wendy. Eu não sei se eu já te falei isso, mas eu tive uma mentoria com a Wendy e aí no final, eu tava, sim, com uma coisa me incomodando para falar sobre amizades. E eu não queria falar, porque eu tava com vergonha. Tava achando que era, sei lá, imaturidade da minha parte. E aí eu falei para ela que eu tava me sentindo sozinha, que eu não tava sentindo aqui que eu tinha amigos como eu tenho no Brasil.
e estava me doendo muito. As amizades que eu tinha aqui estavam se afastando e eu não sabia por quê, onde que eu estava errando, que para mim era minha culpa, né? E aí ela me falou um monte de coisa, ela analisou algumas amizades, né? Falou que eu estava realmente ali num ambiente bem ruim. E aí ela disse que é porque eu estou num processo, né, de desenvolvimento que eu estou mudando, e aí eu estou deixando de ser útil para muitas pessoas, porque eu estou olhando mais para mim. E aí essas pessoas estão agindo como parasitas e eu sou como é que ela falou? Esqueci o nome. Tipo, eu sou a portadora lá, eu carrego essas pessoas. E ela também fala muito que a gente atrai aquelas pessoas que alimentam os nossos vícios, né? E o meu vício é muito aquela de guerreira, de querer salvar o mundo, então eu sempre atraio pessoas problemáticas para ajudar. E aí ela falou que agora que eu tô tendo mais essa consciência e eu tô cuidando mais de mim e tudo mais, me entendendo, eu não tô sendo mais útil para muita gente, então elas estão me largando. E ela falou, dê graças a Deus por isso, né? Aí eu fiquei assim, nossa, mas eu não sou capaz de manter. Mas foi muito bom, porque antes eu estava pensando, se eu não sou capaz de manter as minhas amizades, como que eu vou ter novas? Que ela falou que eu precisava de novas. E aí ela falou, dê graças a Deus por isso, sabe? Tirou um peso das minhas costas ouvir isso. E aí eu falei, como que eu posso ter amizades novas, né? Assim, não sei. Aí ela falou, a festa do Supercell foi uma excelente oportunidade. E eu não ia, eu comecei a sessão falando que eu tinha desistido de ir. E aí, por causa dela, eu fui. E foi incrível, assim. Foi surreal o que aconteceu lá. Depois eu conto. Mas foi muito, muito, muito especial. E é bem Não, eu isso que fiquei você tão falou. feliz de ver você e Sheila, gente. Vocês conversaram? Deu tempo de vocês Eu conversar não um te mandei pouquinho? uma foto com a Kelly, mas eu conheci a Kelly. Ó. Mas então, olha, tá lá em Romanos 15, tá? Romanos 15, perdão, 12, 15. Romanos, verso 12, capítulo 12, verso 15. Alegrai-vos com Romanos o que fica se perto alegra. aqui. Fica lá no Novo Testamento, Achei. depois de Atos. Ok, achei. 15. 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Depois lê todo um contexto, né? Mas fala sobre isso. Os amigos de Jonas eram amigos enquanto ele tinha dinheiro, estava tudo bem. Mas quando precisou chorar com ele, eles não choram. Eu não vou dar spoiler aqui sobre o que a gente vai falar na semana que vem, mas, meu Deus, o que Jonas fez para esses amigos, você não acredita, não. A gente vai ler essa semana, mas quem era Jonas, né? E aí ele começa a indagar a Deus, ele começa a fazer perguntas, ele quer saber, mas me mata. Filho morrer do que passar por isso. Aí fala aqui, né? Não é os filhos que têm que pagar pela culpa dos pais, não. Se o pai tá errado, quem tem que pagar é o pai. Porque fala de maldição hereditária, né? Não, eu que tenho que pagar. Se o erro é meu, que paga comigo. Agora eu perdi os meus filhos, não tem nada com isso. O que tá acontecendo? Então, Jó tá passando ali por um momento difícil. E a gente passa por momentos assim, principalmente com amizades. A gente fala assim, não é possível, eu me doei tanto. Relacionamentos de namoro. Eu me doei tanto, eu fiz tanto, e a pessoa não deu valor, e agora acabou, mas não é possível. Eu fiz tudo o que mais que a pessoa queria? E é bem isso. É bem isso. Ai, Jó. Gente, pelo amor de Deus, nunca mais fala assim, vamos ter a paciência de Jó. Eu tenho que ter a paciência de Jó. Porque Jó só adquiriu essa paciência depois que ele passou por tudo isso. E a gente não vai passar por coisas assim. A gente não precisa passar pelo que o outro passou para aprender. As coisas ruins, não. Deixa esse trem para trás. E aprende. Aprende aí com quem que você está fazendo aliança. Com quem que Jó estava ali aliançado. Que esposa era essa? Essa esposa tinha a mesma fé que ele?
porque ela perdeu, mas ele também perdeu. Que amigos eram esses? Que servos eram esses? Quando aí todo mundo foi empresária, quem que vai contratar? A pessoa está no seu time mesmo? Se o negócio for ruim, a pessoa vai continuar ali para você se reerguer ou ela vai cascar no cerrado? Então, esse início do livro de Jó fala muito sobre aliança. A gente está começando um ano aí, um momento muito propício para refletir sobre essas coisas. Quem vai comigo daqui para frente? Parece que no início de ano a gente pega um barco e vai começar a andar ali naquele barco, né? Atravessar. Quem vai comigo dentro desse barco? Porque na hora que a tempestade vier e precisar de gente para remar, tem que estar todo mundo remando para o mesmo lado. Porque na hora que a tempestade vier, que você precisar de alguém para remar, a pessoa pular do barco, é melhor ela nem vir agora. A gente fica carregando um peso, um fardo desnecessário. E uma coisa muito interessante que eu aprendi sobre networking. Networking é fantástico, a gente tem que ter o máximo de networking na vida. Networking não é aliança, networking não é amizade, networking é acesso. É um acesso, eu vou ter um acesso a fulano através da Carol. Gente, Carol, eu chorei na hora que eu vi foto da sua avó dando tchau. Gente, eu chorei. Aquela cara tão boazinha, assim, despedindo. Eu falei, meu Deus, como é que põe uma foto dessa? E eu não tive tanto um amparo de vó, sabe? Então, eu falei assim, nó, como que é isso? Eu não sei lidar com a morte. Eu não sei o que falar, eu não sei expressar sobre morte, sabe? Mas eu falei assim, meu Deus, ela ali toda suave, né? Que semblante, assim, de uma avó leve, de falar assim, tá tudo bem. Entende? Então, olha, é disso que faz sentido. Eu tenho orado ao Senhor sobre as minhas amizades. É complicado, mas quando a gente começa a entrar num autoconhecimento, em umas mentorias, a gente fala assim, meu Deus. Tem um casal de amigos nossos que era muito próximo. Sabe aquela pessoa que todo final de semana estava na sua casa? Era muito próximo mesmo. E aí eles passaram por uma situação financeira e a gente contribuiu com eles. Lá na frente, uns 5 anos depois, eu estava grávida aqui de 7 meses da Chloe e o meu telhado foi embora. Foi embora, bateu um vento, o telhado levantou. O telhado é assim, né? Levantou e voou. O telhado passou pelo lado, por cima da casa do vizinho e caiu lá no outro lote vago. Foi embora, eu fiquei sem telhado. A madeira que segurava o telhado caiu, estourou o cano e entrou água na minha casa inteira. Inteira. Molhou a casa toda. Eu estava grávida de 7 meses. Aí fez tava chovendo, a gente fez um telhado mais ou menos para tampar aquilo e depois a gente precisou refazer esse telhado para pôr ele direitinho, né? Essa mesma pessoa chegou na minha casa à tarde e antes de terminar o telhado, eu disse, vamos deixar isso para depois. Eu me senti tão ofendida porque eu estava com a barriga desse tamanho, eu só precisava de alguém para consertar o meu telhado e a pessoa tinha uma condição de me ajudar e ela não fez. Aí eu falei assim, amigo é outra coisa, é de outra ordem. E aí eu parei de me apegar demais às pessoas no sentido de achar que elas, se não for isso, minha vida, entende? Porque às vezes a gente se doa tanto, né? Eu vejo muito isso em mim. A gente se doa tanto e aí quando, tipo, é o contrário, tudo bem que meio eu tento trabalhar isso na minha cabeça, não tenho que esperar dos outros, tipo, a mesma coisa que eu faria e tudo, porque cada um é cada um. Mas, sei lá, a gente se doa tanto, a gente espera o mínimo, assim. A metade. Não é que a gente tipo, faz pensando em atender em troca. Não, mas é ter alguém para contar. E, tipo, e na sua situação ainda pior ainda, porque era uma coisa urgente, era uma emergência, e você ainda tava com barrigão, sabe?
Tipo, você não ia poder se pendurar lá para fazer você mesmo o negócio. Aí meu marido tava, aí tinha uma outra pessoa ajudando, né? E esse outro homem falou assim: deixa eu te falar uma coisa, não importa se vai ser. Isso já era uma, tipo assim, tava caindo à tarde, sabe? Eu falei assim: não importa se vai ser 8 horas, se vai ser 10, meia-noite, a gente só vai descer desse telhado quando ele estiver pronto. Ai, que bênção. E aí você fala assim: uau. Aí resolveu, sabe? Mas é muita coisa. Então, assim, networking, gente. Tenha muito networking, seja educada com todo mundo, seja solícito com todo mundo, faça o máximo que você puder, sem esperar em troca. Mas não entenda isso como amizade. Amizade é outra coisa, é de outra ordem. E ore ao Senhor para que Ele coloque amigos na sua caminhada. Outra coisa, amigos. Quem aqui já viu aquela corrida de passagem de bastão? Não tem? Ou então tem a natação que um pula e vai, depois vem, aí outro pula. Amigo é a mesma coisa, tá? Vai ter um amigo lá da infância, ele vai passar o bastão para outra pessoa que vai ser seu amigo. Não vão ser os mesmos amigos o resto da vida. Vão ser outros amigos, vão mudar os amigos. Amigo, anota aí, amigo sempre vai passar o bastão. 1, 2. Eu acho que não. 5 eu acho que é muito. Vão perdurar uma vida inteira. Mas os outros vão sempre mudar. É muito difícil 1 ou 2, imagina 5. Que fica uma vida inteira é difícil. Nossa, difícil. Muito. Porque aqueles amigos lá de trás vão te validar como uma pessoa lá de trás e você está em constante evolução. Você hoje não é a Ana Carolina do Brasil mais. Você não é a Ana Carolina da faculdade mais. Você tem outras experiências, outro entendimento, outras coisas. Você é outra Ana Carolina. Logo, você vai estar com outras pessoas. E se você não abrir mão lá, você não conhece novas pessoas. Vou dar um exemplo. Enquanto a Carol está aí com o tempo tomado com alguém na Austrália, eu não consigo ter 1 hora com a Carol, porque a Carol está com outras pessoas. Então, com quem que a Carol vai passar 1 hora? Com essas pessoas aqui ou com aquelas pessoas do Brasil? Ou, entende? Porque o nosso tempo é restrito. Então, eu não consigo abrir demais o meu leque de amizades, porque eu não consigo dar atenção para todos. Então, hoje o que a gente falou? Sobre os amigos de Jó. Sobre as alianças de Jó. Aí, semana que vem, a gente vai ver o que Jó fez com isso. Posso pedir das minhas dúvidas? Claro, agora, vamos lá. Jó 19, 25. Eu tenho umas 4 anotações aqui, pelo menos. Jó 19, 25. Mas não anotei o que era, daí eu só anotei os... Diz assim: pois eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele está falando de Jesus? Exatamente, exatamente. Olha só, o meu rodapé. Gente, eu não vou mostrar para vocês o que a Chloe está fazendo, não, mas meu coração está acima. Ela está mexendo com tinta guache, ela não pôs o plástico por baixo para proteger a mesa, para não sujar. Esqueci, mamãe, eu esqueci. Figurinha. Muito linda, gente. Jó 19, 25 diz assim: o resgatador ou redentor era o parente mais próximo. Tinha alguém para... Vamos lá, vou ler tudo, né? De acordo com a lei de Levítico, quem estava endividado ou era levado cativo precisava de um resgatador. Alguém para pagar a fiança, né? Para pagar ali aquilo. Para pagar o seu resgate ou conseguir a sua libertação. Essa relação era retratada de maneira mais comovente por Boaz, que agiu no lugar do marido falecido de Ruth. No Novo Testamento, Jesus foi o maior de todos os resgatadores. Esse termo também era um dos títulos dados a Deus no Antigo Testamento, que redimiu seu povo cativo no Egito.
esse Redentor iria levantar-se como uma única testemunha fiel de Jó. Olha só, ele ia testemunhar a favor de Jó, para argumentar em favor da sua justificação. Os filhos de Jó estavam mortos e ele havia sido abandonado pelo resto da família e amigos, de modo que não possuía um resgatador na terra para o defender. O testemunho de Jó era certo. Ele veria Deus, que não mais se esconderia dele. Está lá em Jó 9, 11 e 13, 24. Jó esperava plenamente ver a Deus com seus próprios olhos, ou seja, enquanto estivesse revestindo o seu corpo físico e não apenas em espírito. E depois o 21, 24. Você deve estar pensando que ele é um pé no saco, ela tem que ter um monte de curiosidade. Não, isso não é problema nenhum. Eu estou vendo a bagunça que está na minha mesa aqui. Meninos, O meu tá falando, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Tutano é aquele recheio, né, do osso. tive que acudir aqui, porque senão... Só a graça. Kília, repete, por favor, 21. 21, 24. 21, 24. Com os seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Vou ver se fala aqui no rodapé. Pelo que eu entendi, eles já sabiam que... Aqui fala, no meu falou medula dos seus ossos. É isso mesmo, com seus baldes cheios de leite e medula, leite e fresca a medula dos seus ossos, que fala aqui para mim. Isso significa que naquela época eles já entendiam que dentro do osso tem a medula óssea. Tu tem essa noção? Aí Deus já tá te dando revelação, né, filho? Você imagina. Espera aí. Peraí. Vamos pôr aqui numa outra tradução. Gente, estou tão feliz de estar de volta aqui. Ah, nem fala. Deixa eu ver aqui, tá? E é isso mesmo, olha só. Acaso alguém ensinará a ciência a Deus? E a ele, quem julgará os que estão no céu? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Outros, ao contrário, morrem na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. É isso mesmo. Olha só. Mais um, Kília. Eu não sei se esse era o 22, 8 ou o 24, 8 ou o 23, 8, mas eu acho que deve ser o 22, porque a sequência 22, 8. Ao braço forte pertencia a terra,
e só os homens favorecidos habitam nela. Não, não é isso. Não? Então, 23:8. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Também não. Esconde-me à direita e não o divido. 24:8. É o 24:8, então. Pelas chuvas das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Eu me perdi, então. Deve ter sido outro. Esse aqui eu não tinha certeza qual que era. E daí o 25:4. 21:8. Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes ante os seus olhos. Enfim. Eu devo ter me perdido. 25:4. 25:4. Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Tá. Aqui fala. E existe alguém que nasce do homem, por acaso? Todos nós nascemos do homem, no sentido de geração, tá? A referência ali Nós viemos de um esperma também, né? Viemos de um homem. Então, nascido de homem nesse Mas nós sentido. temos o óvulo da mulher. Então, Isso. tipo... Ó, como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Aquele que nasce de mulher no sentido de ser o ser humano. Não existe ninguém que nasce de homem. Mas tipo assim, quando fala lá na roça, o menino homem, é um menino homem que nasce, é uma força de expressão, entende? Não consegui me achar ainda no entendimento. Quando fala nascido de mulher, é um ser humano. Então, como se fosse assim, ó, como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro o ser humano? Ah, é no sentido de que é um ser nascido aqui na Terra e que não é concebido por Deus. É concebido por Deus, mas é tipo... É que não é um animal, é um ser nascido de mulher. Uhum, é o ser humano, entende? É um homem e uma mulher. Entendi. Uma pessoa, né? Como seria puro uma pessoa? Né? Nós não somos puros. Todos nós carregamos ali o pecado depois de Adão e Eva, né? Então, nenhum de nós fomos purificados depois pelo sangue de Jesus. Meninas, hoje eu acho que eu já vou me indo, porque aqui encerou, daí eu vou ter que encerar também. Mas Então, eu queria fazer outro comentário, que agora não me lembro mais, mas depois eu mando no WhatsApp. Eu tenho que trabalhar também, mas... Nossa, obrigada. Eu quero fazer uma breve oração por você, Senhor, meu Deus, amado Pai. Eu te agradeço por essa reunião, Senhor. Eu te agradeço por a vida dessas mulheres tão maravilhosas. Senhor, eu te agradeço por cada pergunta que a Kilian faz, porque tem me edificado a minha forma de estudar, de te buscar, de aprender mais para poder contribuir, Senhor. Eu te louvo pela vida dela, te louvo pela vida da Ana Carolina, que é uma bênção, Senhor, uma mulher tão doce que eu tenho certeza que vai fazer a transformação nessa geração, que ela tem sido realmente intencional na vida das pessoas e tem sido tão abençoadora. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me tirou ali de dentro da barriga da baleia, Senhor, e tem me mostrado qual que é a direção que o Senhor tem para mim. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Cuida de nós mais essa semana, fala conosco através da tua palavra, que a gente possa aqui aprender mais e mais do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém, meninas? Amém, obrigada. Vocês são lindas, amo vocês de verdade. Fiquem com Deus. Sim. E estamos aí essa semana. Carol, fez os stories? Ah, é. Carol. Você já foi melhor.
Você ainda está em dezembro. Vamos começar esse ano. Peraí, que eu vou... Vamos dar bom dia aqui. Bom dia! Bom dia, mulheres lindas! Melhor forma de começar o dia. Bom dia! Ah, você falou depois, espera, fala Ah, agora. não, tá bom, tá bom! Ah! Não, desgravei, não salvei. Vai. Vou até mostrar aqui a Bíblia. Vai, 1, 2 e... Bom dia! Bom dia, mulheres lindas! Que forma maravilhosa de começar o dia. Eu botei um filtro, você tá de batom. Aquele brilhosinho, sabe? Ai, Quer ver? olha só! É isso aí. Meninas, um beijo para vocês, ótimo dia, ótima semana e até breve. Carol, sua frase, ó, tô de olho em você, viu, Carol? Eu quero falar com você, eu vou tomar um banho, posso te ligar daqui uns 20 minutos? Você está ocupada? Tá bom. Pode ligar. Mas vai ser rapidinho. Beijo. Tchau, Kine. Beijo, 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 beijo.